Glória a Deus, a paz, a paz, a paz, boa noite, a saudade imensa de todos vocês. Mas em breve estaremos presencialmente, amém? Então eu Amém. queria começar compartilhando aqui também um testemunho do Pai Nosso que eu estou fazendo. Eu e Alex, nós estamos fazendo o Pai Nosso com as donas da escola do Benjamin, onde o Benjamin estuda. E tem sido um tempo muito precioso, e o testemunho é que essa semana elas estavam ansiosíssimas para fazer, falaram que não perde a hora, que elas ficam na expectativa a semana toda para esse momento de encontro. Elas puderam abrir o coração de coisas que estavam angustiando, choraram muito, pediram oração. E essa semana elas propuseram, né, perguntaram se nós tínhamos a disponibilidade de ir até a escola, orar na escola, com os professores, com os Meu funcionários. E essa é Deus! uma porta incrível, né? Porque, nossa, Aleluia! não é uma escola com princípios cristãos, muito pelo contrário, ela é espírita casada com muçulmano, então é uma bagunça santa, poderosa, Meu um Deus! desafio mas eu creio que o Espírito Santo está se movendo lá, e é muito lindo porque o filhinho dela, embora não conheça, não tenha fundamento algum, né, na palavra, ele tem sede por saber quem é Jesus, então ele instiga ela perguntando sobre Jesus, ele fala que ama Jesus, ele assiste filme da crucificação de Jesus, então é muito lindo ver o que Deus está fazendo ali. Eu creio que esse Pai Nosso foi uma estratégia divina e Deus nos trouxe elas à mente, assim, porque era o momento onde o Espírito Santo queria trazer a salvação naquela casa e a oportunidade. Então, vale a pena, é lindo o que Deus está fazendo, a gente não pode desistir, tem que continuar persistindo, porque Deus vai fazer grandes coisas, amém? Glória a Amém! Deus. Esse é Glória o a meu Deus. testemunho. Então, querido Amém. grupo de Pai Nosso, vamos então agora hoje para a nossa sexta lição. E eu quero te convidar a abrir o livro de Mateus, se você quiser acompanhar. Eu vou ler aqui Mateus 6, versículo 9, e diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o versículo 12 que diz: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Esse texto ele tem dois segredos muito importantes que Jesus nos deixa aqui na oração do Pai Nosso, né? Então aqui a gente encontra o primeiro segredo, que nós temos acesso ao perdão de Deus. E é incrível saber que nós temos acesso ao perdão. Então eu quero ler com você um versículo que está em 1 João 1,9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É lindo saber que Deus, ele está acessível e ele está nos ouvindo, e à medida que nós nos arrependemos e nos chegamos a Deus, ele sim tem perdão para a nossa vida. E isso é maravilhoso. Então esse é um grande segredo que a gente aprende aqui na oração do Pai Nosso. Só que o pecado, ele atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, por isso que Deus instituiu o perdão, porque o perdão tira o pecado que nos dá novamente acesso a essa comunhão com Deus. E eu queria compartilhar com vocês, para exemplificar um pouquinho do que eu estou falando, uma história, não é real, mas é uma história que vai nos levar a compreender esse perdão de uma maneira maior. Existiam dois irmãos, um menino e uma menina, e eles foram passar férias na casa da avó. Essa avó tinha um ganso de estimação. Então, os irmãos estavam brincando com o ganso, o menino meio desajeitado, destroncou o pescoço do ganso e o ganso morreu na hora. O menino ficou apavorado e aí ele fez a irmã dele prometer que não ia contar para ninguém o que tinha acontecido. Obviamente, a menina, muito da esperta, concordou imediatamente com aquilo e falou o seguinte: olha, então aqui estão todas as regras que você tem que cumprir para que eu não conte o que você fez. Ele acatou e assim ele seguiu. E todas as vezes que o menino quebrava uma regra, a irmã se lembrava e falava assim: olha lá, lembra do ganso? Então o menino fazia tudo o que ela queria e teve ali as piores férias da vida dele.
Um dia, esse menino não suportando mais a pressão, ele procurou a avó e contou a verdade para a avó. A avó, muito bondosa, prontamente perdoou ele e disse: "Você é muito mais importante do que esse ganso, meu neto." Então, ali ele já tinha se livrado daquela culpa. Sem saber da confissão, a menina começou a ameaçar ele de novo. E aí ele falou para ela assim: "Eu já confessei e eu já fui perdoado." Olha que coisa linda. E aqui tem uma piada para vocês. Isso é porque é vó, né? Que se fosse mãe, o chinelo ia, ó. Brincadeiras à parte, aqui a gente tem o exemplo da graça de Deus. Assim Deus faz conosco. Nós pedimos perdão e ele prontamente está ali para nos perdoar. E assim a gente se livra daquele peso, né? Essa história ela não é real, mas ela mostra a importância da verdade. Ela mostra que quando a gente confessa o pecado, a gente tira um peso, que o pecado ele rouba a nossa alegria. Aquele menino teve as piores férias dele, né? E o pecado nos atrapalha a ter comunhão com Deus. Então, quando a gente não tem comunhão, a gente também dá espaço aí para uma acusação do diabo. Então, Deus está sempre pronto para nos perdoar. Mas existe aqui o segundo segredo, importantíssimo, de algo que nos impede a receber esse perdão de Deus. E aqui está, então, o segundo segredo, né? Somos impedidos de receber o perdão quando nós não perdoamos as pessoas que fizeram algo contra nós. E a Bíblia, ela relata no livro de Mateus 18, de 23 a 35, uma parábola que Jesus contou a respeito disso. Eu não vou ler o texto para não ficar muito extenso, mas eu vou te compartilhar e deixar aqui a referência, caso vocês queiram depois ler e ler na íntegra aí essa parábola. Mas neste livro, Jesus conta sobre um homem que tinha uma dívida com um rei. E para quitar essa dívida, esse homem tinha que trabalhar 164.383 anos. Era uma dívida impagável. Só que aquele rei perdoou toda a dívida daquele homem. E quando o homem sai da presença do rei, ele sai aliviadíssimo, né? Porque ele tinha recebido a vida dele de volta. Aquilo era uma dívida que ele nunca ia conseguir pagar. Só que no caminho para casa, esse homem que foi perdoado encontrou um outro homem que estava devendo para ele, algo em torno de 100 dias de trabalho, alguma coisa assim. Então, esse homem pegou no pescoço desse devedor dele e brigou e falou: "Você vai me pagar o que você está me devendo." E o homem falou: "Tenha paciência, eu vou te pagar." E ele não quis ter paciência e mandou prender esse homem por conta da dívida dele. Quando o rei soube do que tinha acontecido, mandou prendê-lo e começou a cobrar todos os 164.383 dias, anos de trabalho que ele devia. E aqui a gente aprende que a mesma medida, né, que nós temos dívida com Deus, a gente tem uma dívida com Deus impagável, mas Ele nos perdoa, Ele perdoa a nossa dívida. Será que nós temos perdoado aqueles que estão nos devendo algo? Será que nós temos agido na mesma proporção, né? Por mais graves que sejam os erros, né, e a dívida, ela sempre vai ser infinitamente menor do que a nossa dívida com Deus. Sempre, não importa o que a pessoa tenha feito. A nossa dívida com Deus sempre vai ser maior. E ainda assim nós recebemos o perdão. Então Deus, ele tem um padrão, né? E o padrão dele é: eu te perdoo e você deve perdoar. A nossa dívida ela foi cancelada e nós também devemos cancelar qualquer dívida que as pessoas tenham conosco. Então, para que o céu pudesse ter essa comunhão com a terra, Deus instituiu o perdão, né? O modelo do céu é o perdão. Por isso, quando não há perdão, nós vivemos debaixo de uma opressão infernal. Então, as pessoas, quando elas não conseguem perdoar, elas vivem oprimidas, amarguradas, muitas vezes em depressão. E essa falta de perdão, ela não só traz opressão, como problemas emocionais, como até problemas físicos. Quantas doenças físicas, por muitas vezes, a gente não desenvolve por conta de uma falta de perdão. Poderíamos dar o exemplo aqui do câncer, né? A gente vê milhares de estudos que falam que pessoas que desenvolvem o câncer, muito possivelmente têm uma história de amargura, de falta de perdão, tem esse fundo, esse plano emocional aí de fundo.
Então, o perdão, ele vem para nos curar, para nos trazer liberdade. E o perdão não está relacionado com a outra pessoa, ela está relacionado comigo. Né? Eu não perdoo por causa da outra pessoa, eu perdoo por minha causa, eu perdoo porque eu entendo que eu devo, que esse é o padrão do céu. Então, quando a gente não libera perdão, a gente entra nessa condição. Por isso a gente precisa entender que Jesus ele veio, ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos viver o perdão. E logo a cura, logo a libertação, logo uma vida próspera, uma vida de alegria, de liberdade. Então, a falta de perdão aprisiona. O perdão liberta, libera, nos dá possibilidades de caminhos novos, livres daquela amargura, daquele peso, né? Então, a cura, ela vem através do perdão. Por isso que a gente precisa sempre entender que a nossa dívida com Deus, ela é impagável e Ele nos perdoou. E por isso eu devo também liberar perdão a todos aqueles que fizeram algo contra mim, independente do que foi feito. E eu sei que essa é uma das coisas mais difíceis para a gente falar, porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando de tomar uma decisão de algo que nos feriu, né? E muitas vezes a gente não está disposto a abrir mão da ferida em prol do perdão. Então, eu digo que o perdão ele não tem nada a ver com a nossa emoção, é uma decisão, eu escolho viver uma vida de perdão. E quando eu decido fazer isso, o próprio Deus, ele tira de dentro de mim toda aquela mágoa, aquela tristeza, porque é uma coisa que eu não tenho controle, mas Deus tira quando eu decido liberar e viver essa vida de perdão. E aí eu queria te perguntar, será que de repente na sua vida existe alguma mágoa ainda? Né? Será que ficou algum rancor aí guardado de alguma situação? Será que faltou perdão a alguém? Será que existe uma situação ainda que não foi resolvida e está te consumindo? Então, eu queria deixar essa reflexão aqui para que a gente pudesse pedir ao Espírito Santo para trazer à nossa mente agora, talvez pessoas, situações que geraram algo dentro de mim e eu estou com dificuldade em perdoar. E eu queria orar junto com vocês para que nós pudéssemos viver esse perdão e experimentar da liberdade e experimentar dessa alegria e desse poder e dessa ação sobrenatural de Deus de curar as nossas emoções quando a gente decide liberar esse perdão. Amém? Eu deixei aqui. Pastor, a gente continua com a oração ou eu continuo com a oração ou eu só explico? Você podia explicar e orar. Tá bom. Faz as Aqui, duas. amém. Eu creio que todos aqui não tem problema com o perdão, amém. Se for, a Meu gente Deus. vai orar agora, em nome de Jesus. Amém. Eu deixei aqui uma sugestão de oração para nós fazermos no final. Só que esse é um momento de muito confronto, porque falar de perdão é confronto. Então, que Deus te dê graça e até essas histórias servem para quebrar um pouquinho o gelo e ir trazendo essa leveza no compartilhar da palavra, né? E aqui a gente deixa como sugestão de você se colocar à disposição para conversar. Se você tem alguma dificuldade, se você se sentir confortável, pode compartilhar comigo, eu quero te ajudar. Ouça o que a pessoa tem para dizer, ministra com ela, deixa o Espírito Santo fluir ali, para que vocês possam direcioná-la nesse caminho do perdão, né? E de repente você fala, olha, se você não se sentir confortável em falar nada agora, mas eu sei que essa palavra ela acaba mexendo em áreas da nossa vida que às vezes estão guardadas. Então, no decorrer da semana, se você lembrar de alguma coisa, algo vir na sua mente, tenha a liberdade de me procurar para que eu possa estar do seu lado. Então, a gente deixa essa sugestão aqui. E a oração é uma oração de condução mesmo para pedir perdão. Nós vamos orar aqui agora e você tem a liberdade aí de conduzir conforme o Espírito Santo der a direção, né? Cada caso é um caso. Amém? Então vamos orar aqui, já vamos reafirmar a nossa posição do perdão em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a fechar seus olhos e repetir essa oração comigo. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço perdão por muitas vezes não perdoar os que erraram contra mim. Eu decido hoje viver o padrão do céu, que é uma vida de perdão. Eu libero hoje perdão a todos que erraram contra mim e entrego a ti toda mágoa e rancor que possa existir no meu coração. Em nome de Jesus, amém.